Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele fala basicamente de um tema só. Então, não teria como a gente ler todo o livro, né? E nós vamos pegar alguns textos, não vamos sair do contexto nem do assunto principal, mas nós precisamos de um versículo para que a gente possa começar aquilo que a gente vai ser trabalhado hoje. Abre tua Bíblia em Deuteronômio 1, verso 1, 3, e depois nós vamos ler capítulo 7, versos 1 e 2, que é sobre o assunto que nós vamos trabalhar essa noite. Deuteronômio 1, dos versos 1 ao 3, diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. O que Deus falou através de Moisés. Capítulo 7, versos do 1 ao 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade e queremos pedir, Senhor, que tu fale com a tua igreja esta noite, não só com os que estão aqui, mas os que estão em casa. Vem dando, Senhor, capacidade à nossa mente de compreender a tua palavra e trabalha no nosso coração também, Senhor. Edifica a tua igreja esta noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. As minhas devocionais, eu acho que há mais ou menos um mês, tem sido em Deuteronômio. E eu confesso para os irmãos que tem me edificado bastante. O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Ele fecha o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O judeu chama de Torá. E os 5 primeiros livros da Bíblia, o primeiro é Gênesis, os assuntos principais, criação e queda do homem. Hoje o pastor Rony falava sobre a queda do homem. Então, o livro de Gênesis, ele fala basicamente sobre a criação e a queda do homem, mas é em Gênesis também que nós vamos ver a chamada de Abraão. Deus pega um homem de uma terra pagã e ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te dar uma terra. E nós vamos perceber que toda a trajetória de Israel, tanto no Egito quanto no deserto, até a entrada de Canaã, Israel vivia em cima dessa promessa. Era um povo forasteiro, era um povo que não tinha um local fixo, mas o Deus de Abraão prometeu a eles que um dia eles iriam herdar uma terra. Então eles caminharam em cima dessa promessa.
A Bíblia vai dizer que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Jacó gerou José. Gênesis basicamente vai fechar com a história de José, que todo mundo já sabe. Os irmãos tinham inveja dele, vende ele para o Egito, lá ele se torna governador, se dá a conhecer a seus irmãos. E quando seus irmãos sabem que ele está vivo, ele manda descer para o Egito toda a sua família, que ali significava toda a nação de Israel, basicamente 70 pessoas. O livro de Êxodo, o assunto principal é saída e libertação, e vai nos dizer que Moisés lidera a saída do povo de Deus, porque essas 70 pessoas, quando chegam no Egito, se multiplicam. O faraó que conhecia José morreu, e esse novo faraó escraviza o povo de Deus, e o povo de Deus, não esqueça disso, continuava com a promessa da terra prometida. E Êxodo vai nos dizer que Deus levanta Moisés, e Deus tira ali o povo de Deus do Egito. O livro de Êxodo também está registrado que vai ser nesse livro que Deus vai dar toda a lei ao seu povo. Vem o terceiro livro, o livro de Levítico. O tema principal é santificação. Por quê? O povo tinha passado 430 anos no deserto, no Egito. Imagina, vamos dizer que cada pessoa vivesse 100 anos. Então, nós tínhamos ali 4 gerações de pessoas aculturadas, acostumadas com os costumes, com o estilo de vida e com o hábito do povo do Egito. Um povo pagão, um povo que não adorava ao Deus de Israel. Então, Deus precisou, vamos dizer assim, doutrinar o seu povo, dar a lei ao povo. Só, irmãos, que a lei era muito dura. Ninguém conseguia cumprir a lei cabalmente. Então, a lei também nos aponta para Cristo. Porque Cristo nos diz que nele toda a lei foi cumprida. Basicamente isso. O livro de Números significa serviço. É no livro de Números que nós temos a história dos espias. Moisés pega 12 espias das 12 tribos. E ali ele manda para Canaã, a tão sonhada terra, a terra prometida, a terra dos sonhos do povo de Deus. E os 12 espias vão, realmente quando eles voltam dizendo, olha, mana, leite e mel, mas a terra tem muitos gigantes. E vai ser muito difícil para nós possuir essa terra. Essa história todo mundo já sabe. E apenas Josué e Calebe é quem entra na terra prometida. Nem o próprio Moisés entraria. E nós entramos no 5º livro, no livro de Deuteronômio, que significa segunda lei. Por quê? Se você ler todo o livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés, ele vai repetir toda a lei que já tinha sido passado para o povo de Israel. Tudo que Deus já tinha dito, Moisés agora vai repetir. Moisés não criou doutrina nova, Moisés não criou uma lei nova. Não, ele reúne o povo e ele vai repetir tudo que Deus falou. Nós precisamos lembrar que Deus disse que dessa geração que tinha saído do Egito, só ia entrar Josué e Calebe. Então, essas pessoas precisavam ouvir tudo aquilo que Deus já tinha dito. E a gente precisa entender, irmãos, o contexto do livro de Deuteronômio. Quem foi que escreveu, está claro, foi Moisés, provavelmente no seu último mês da sua vida. Qual foi o local e a data? Nós acabamos de ler no capítulo 1, do 1 ao 3. O capítulo 1, do 1 ao 3, nos disse que a época que Moisés
fez foi aproximadamente no final do 40º ano da saída do Egito. Ou seja, fazia quase 40 anos que o povo andava no deserto. Quando estava perto de completar os 40 anos, foi nessa época que Moisés repete toda a lei. Esse texto que nós lemos também nos diz que o povo estava acampado às margens do Rio Jordão. Qual era a localização do povo? O povo só precisava passar o Jordão para entrar em Canaã. A promessa estava perto de ser realizada. Até que fim, o que Deus tinha prometido a Abraão ia ser cumprido agora. Imagina a expectativa das pessoas, imagina a ansiedade das pessoas. Estava muito próximo delas entrarem na terra prometida. Provavelmente, a maioria dos comentaristas vão dizer isso, que esse dia que ele fez esse discurso, essa repetição, provavelmente foi no sábado, porque era o dia que o povo se reunia para receber instruções. Interessante que a conquista da terra prometida estava muito perto. E o que é que Deus fala ao seu povo? Nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus não fala sobre assuntos militares, sobre as estratégias de guerra. Deus não reúne seu povo e diz: olha, vocês só precisam passarem o Jordão, quando vocês chegarem lá, se posicionem de tal forma. Tenham determinadas estratégias. Não. Sabe o que é que Deus vai falar? Deus vai falar de como o povo deveria se comportar na nova terra. Irmãos, o meu desejo hoje é que Deus fale com vocês o tanto que Ele falou comigo no meu coração. Deus vai falar para o seu povo. Deus não vai dizer, pegue tal arma, faça isso. Deus vai dizer que a melhor arma para o povo de Deus seria a obediência. Deus vai dizer ao seu povo: quer sucesso na nova terra? Obedeça. Quer sucesso na nova terra? Seja crente. Dê testemunho. É essa a palavra de Deus ao povo. E deixa eu te dizer uma coisa para vocês: obediência vem com instrução, vem com doutrina, vem com conhecimento de Deus. E Moisés vai repetir tudo aquilo que Deus já tinha dito. E esse capítulo todo, basicamente, ele tem 4 discursos, mas todos os comentaristas são unânimes em considerar 3 discursos. Então, todo esse capítulo, em 4 discursos, Moisés vai falar tudo aquilo que Deus já tinha falado. E é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouco esta noite. A gente vai rodar um pouco o texto, mas como eu falei, não tenho a intenção de sair do tema, nem mudar o assunto. A pergunta irmãos, como nós estamos precisando de doutrina? O que esses discursos podem nos ajudar hoje? Quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de usos e costumes. A igreja precisa de doutrina. Jovem precisa de doutrina. Criança precisa de doutrina. Mulher precisa de doutrina. E o que é doutrina? Ensinamento de Deus, de como você se comportar na sociedade e como você tem um estilo de vida cristão. É isso que nós estamos precisando, doutrina. É por isso que muitas vezes na sociedade nós temos um comportamento que não é cristão. Porque muitas vezes, eu não estou culpando a igreja, mas muitas vezes na igreja não tem ensinamento. E o povo tem dúvida, irmãos. E cabe à igreja doutrinar. Os crentes têm dúvida. Eu posso ou não posso? Eu faço ou não faço? Você só vai encontrar isso na palavra de Deus. Isso é doutrina. O que é que esses discursos falam conosco ainda? Vamos ver essa noite.
O que o povo de Deus não podia esquecer em Canaã? O que o povo de Deus não podia esquecer quando Deus desse aquela terra prometida a eles? Primeira coisa, Deuteronômio 7, do 6 ao 8. Vamos lá. Convido a você em casa a botar esse livro para você ler. Deuteronômio 7, do 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. A primeira coisa que o povo de Israel não podia esquecer quando entrasse em Canaã, o povo não podia esquecer quem eles eram. Deus estava dizendo, quando vocês entrarem em Canaã, não esqueçam quem são vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Obediência não vem sem entendimento da graça de Deus. Obediência não vem por causa de um chicote. Obediência não vem porque faça isso, porque se você não fizer isso, você está no inferno. Obediência vem com o entendimento da graça de Deus. E Deus vai dizer, eu escolhi vocês para serem o meu povo. Não esqueçam. Lembra do que Deus disse a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações. Através de Israel, todas as nações seriam abençoadas. Olha o que diz Deuteronômio 4:6. Vai dizer assim: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente, este povo é gente sábia e inteligente. Deus estava dizendo, usem a sabedoria, vivam de acordo com os meus preceitos, porque o estilo de vida de vocês fará com que a nação que você entrou olhe para o seu procedimento e diga, realmente o Deus dessas pessoas é um Deus puro, é um Deus santo. Irmãos, foi para isso que Deus chamou Israel. Foi para que Israel fosse farol, fosse luzeiro. Nós somos o Israel de Deus. Deus nos escolheu para que o nosso estilo de vida influencie as outras pessoas. Para que o nosso casamento, mesmo com falha, mesmo com percalços, os nossos vizinhos, os nossos familiares, olhem para nós e digam, puxa vida, eu quero ser casado dessa forma. A educação dos nossos filhos, a forma como nossos filhos namoram, a forma como nossos filhos vão casar, a forma como nossos filhos vivem o dia a dia, deve ser para as pessoas olharem para nossos filhos e dizer, puxa vida, como esses meninos foram bem criados. É isso que Deus estava dizendo a Israel. Eu escolhi vocês, vocês são meu povo. Mas fica bem claro uma coisa, Israel. A escolha não foi por mérito. Fique no seu lugarzinho. Porque vocês foram os menores. É isso que ele vai dizer aqui nesse texto. Porque quando Israel desce para o Egito, eram 70 pessoas. E tinha nações maiores. Mas por quê? Porque Deus escolhe. E quem Deus escolhe, Ele escolhe. Deus estava dizendo, vocês têm dura cerviz, vocês murmuraram no deserto, mas eu escolhi vocês. Sabe por quê? Porque eu amei Israel. Eu desejei amar Israel. Oséias 14:4 diz, eu de mim mesmo, Deus está dizendo, os amei.
Vocês foram escolhidos não porque vocês são os melhores. Vocês saíram do Egito, do poder de Faraó, porque Deus os resgatou. Vocês não saíram do Egito porque vocês fizeram alguma coisa. Pelo contrário, com mão forte, eu tirei vocês do Egito. Irmãos, como nós não podemos esquecer quem nós éramos? Quem era você? Falta tanta doutrina para os crentes, que os crentes pregam restituição. Cantam restitui. Olha, Senhor, restitui tudo que eu perdi. O quê? O que é que Deus tem para te restituir? Se você era escravo do pecado, se você era miserável pecador, caminhando para o inferno, é isso que Moisés está dizendo. Não esqueça quem você é. Nós éramos escravos do pecado, filhos da ira, desobedientes, desafeiçoados, inimigos de Deus. Mas Cristo, com sua obra vicária na cruz, nos resgata do poder das trevas. Nós éramos miseráveis pecadores. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu digo: Senhor, como eu estaria se eu não fosse uma cristã? Como meu casamento estaria se eu não fosse uma crente? Como minhas filhas estariam se o amor de Deus não tivesse nos alcançado? Tudo isso sem mérito. Você não teve participação nenhuma. Não esqueça quem você era. Olhe para trás todos os dias com arrependimento, com choro e diga: Senhor, nunca mais. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Não esqueça quem você era e o que Deus fez por você. O povo de Israel, ao chegar em Canaã, precisava entender isso. Que eles eram escravos no Egito e que Deus os resgatou, não por eles merecerem, mas por graça de Deus, e com um objetivo: para ser luzeiro entre as nações. Segunda coisa, Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Eu falei que hoje vai ser, mas você vai perceber que a gente não sai do assunto. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Outro versículo, em outro capítulo, vai dizer: não deem seus filhos em casamento aos pagãos, para que os pagãos não perverta o coração dos seus filhos. Irmãos, a segunda coisa que Israel não podia esquecer em Canaã, não poderia deixar de instruir os filhos. Deus conhece o meu coração, e eu quero dizer a você que é com muito temor que eu falo sobre esse tema. É com muita humildade que eu falo sobre esse tema. Sabe por quê? Porque eu conheço mães que choram. Não é pelo fato das minhas serem duas meninas que só nos trazem alegria, que me dá o direito de subir e amassar e pisar quem tem problema. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada. Então é com grande temor. Eu sempre diz uma coisa: Júlia e Rebeca foi apesar de nós. Não foi por causa de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O que era que Deus estava dizendo? Quando chegar em Canaã, instrua. Irmãos, como manter os filhos em Canaã sem se contaminarem? Como não permitir que os filhos absorvessem a cultura de Canaã? Uma nação politeísta. Vocês viram?
os tantos de povos que Israel ia ter contato. A maioria politeístas, que adoravam vários deuses. Nós educamos nossos filhos, enquanto está no braço, a gente controla, né? Mas vão crescendo. E a gente bota dentro de uma bolha. Vão crescer. E a bolha estoura. E a pergunta é, meu Deus, e agora? Né? Toma conta na escola, um ambiente extremamente hostil, em que você acha que está arrasando porque está pagando horrores de escola, e a pedagoga, ela é simpatizante de Paulo Freire. E você acha que está arrasando, que seu filho está lá, olha, meu filho está bem guardado. Mentira! Vai para a universidade, nem se fala. Como manter os filhos em Canaã? Como era que o povo ia manter em Canaã sem que os filhos se contaminassem? O verso 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, estará no teu... Começa por você, pai. Começa por você. A palavra precisa estar no teu coração. O coração impulsiona nossas ações. E se a palavra está no coração, eu vou agir segundo os valores de Deus. Os pais precisam ter a palavra primeiro neles mesmos. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa obedecer. Você precisa amar o Senhor. Começa com você. Porque depois a instrução vem de você para seus filhos. A responsabilidade é sua. Você passou 15 anos educando a princesa e o príncipe. Que o príncipe, quando dá um grito dentro de casa, todo mundo... A princesa cheia de gosto... Aí no dia que ela te dá um grito com 15 anos, aí tu corre para pastor Rony me acuda. Como, irmã? É Deus, é? É você. A instrução é sua. É responsabilidade dos pais. Não sei se você viu nessa pandemia, teve uma live com Douglas Wilson. Não precisa de comentários, como ele é bom. Vários livros. Sobre como ser homem, muito bom. E passou uma semana de polêmica em rede social. Por quê? Era assim, momentos de perguntas e respostas, né? Claro que com um intérprete. E alguém perguntou assim: olha, Douglas Wilson, eu conheço uma menina que ela anda sensual. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí ele disse: bom, eu tenho duas coisas a falar. Foi polêmico, viu? Eu tenho duas coisas a falar. Primeiro, o pai nunca instruiu biblicamente. Segundo, o pai não controla e nem domina a sua casa. Irmãos, isso foi um bafafá a semana toda. Uns diziam: ele foi muito duro. Outros diziam: não é dessa forma. E não é difícil para a gente. Por isso que eu falo com esse tema extremamente com temor. A culpa dos filhos não serem instruídos é dos pais. Homens de Deus que hoje têm filho ateu, tem filho homossexual. No fim, eles admitem que eles falharam em algum momento. Não é pesado isso? Deus estava dizendo: não deixe de instruir. Inculcarás, no capítulo 6, verso 7. Tu as inculcarás. O que é? Essa palavra, quando vai para o original,
é a ideia de imprimir no espírito de alguém. É aquelas histórias que você fala uma, duas vezes, aí tuas filhas lhe dizem assim: a senhora já falou isso, eu já falei, mas eu digo de novo. É inculcar, é repetir frequentemente, falar diariamente. Irmãos, vamos ser sinceros. Quanto tempo nós gastamos da nossa vida, do nosso dia, para doutrinar os nossos filhos? Não precisa você me responder, não. Seja sincero, faça uma avaliação. Qual foi a última vez que você sentou e disse: vamos lá? Você tem culto doméstico? Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? Eu trabalhei com uma pessoa, uma mulher piedosa. E a filha dela, com 18 anos, eu vou para Micaranda. Ela pulava o muro e ia para Micaranda. E ela disse que ficava esperando na porta. Quando ela chegava, ela disse: eu fazia as duas coisas, Janete. Ela disse que dava uma surra, daquelas que ela disse: hoje ela não escapa. Aí depois que ela dava uma surra, ela dizia: agora se sente que eu vou pregar para você. Inculcarás. Todo pai e mãe conhecedor da Bíblia tem condições de fazer isso. Não precisa ser teólogo. Não é a professora da escola dominical, uma vez por semana, que vai ensinar seu filho a amar a Cristo. Uma escritora disse assim: só a responsabilidade de educar filhos no caminho do Senhor já é uma razão mais que suficiente para uma boa preparação teológica. Eu não tenho o dom de pregar, então eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ler bons livros, eu não vou me preocupar. Você tem filho, você tem neto, porque de repente, é por isso que nós vemos os absurdos dos conselhos que uma mãe dá, ou às vezes uma avó. Mãe dizendo à filha: não tenha filho não, porque filho dá trabalho, só tenha, olhe, cuidado. Falta Bíblia, irmãos, falta doutrina, falta conhecimento bíblico. Mãe dizendo: case, se casar, amém, mas se não der certo, volte para casa, que mãe lhe espera de portas abertas. Falta Bíblia. Falta Bíblia. Aí ele vai dizer: inculcarás e falarás em todo o tempo, assentado, andando, deitando. Moisés está dizendo: aproveite as ocasiões. A nossa vida ensina muito também. Seus filhos precisam ter liberdade para falar sobre qualquer assunto com você. Aí ele vai dizer: inculcarás, assentado, andando e também com leitura frequente. É interessante que nessa época, o que era que os judeus faziam? Eles não tinham as facilidades que nós temos hoje, né? Que a gente hoje tem Bíblia de tudo. Então, talvez por causa disso, o que era que eles faziam? Eles escreviam em rolos de pergaminhos os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles penduravam nos pulsos, que eram os filactérios, ou escreviam nas paredes das casas. Jesus não condenou os fariseus por causa dos filactérios. Jesus condenou os fariseus porque pelo tamanho eles se achavam. Mas era costume deles fazerem isso. E eles também tinham o hábito de escreverem na porta e escreverem. Então, Moisés estava dizendo que a palavra de Deus não saia da sua casa. Mas, irmãos, que coisa interessante. Moisés vai dizer: e se os filhos de vocês perguntarem para que tanto ensino? E os filhos da gente não perguntam, né? Vocês falam demais: mãe, a senhora mói demais. Não é assim? Filho é tudo igual, não é? Aí Moisés vai dizer: e se os filhos de vocês perguntarem o porquê de tanto ensino?
Deuteronômio 6, 20 e 21. Deuteronômio 6, 20 e 21. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Oh, irmãos, que coisa linda. Moisés estava dizendo: quando os filhos de vocês perguntarem, por que tanto ensinamento? Por que tanta doutrina? Vocês vão dizer: porque nós éramos escravos do Egito e aprove a Deus nos tirar. E esse Deus que nos ama, esse Deus que nos escolheu, Ele é Pai. E como Pai, Ele tem regra, Ele tem mandamento. E quem obedece tem uma vida feliz. É por isso que nós precisamos doutrinar os nossos filhos. No contexto de hoje, fale da sua condição miserável antes do Evangelho. Fale do temor de Deus que traz paz, que traz vida em abundância. Fale da justiça de Deus através de Jesus Cristo. Resumindo, irmãos, dê ao seu filho a verdadeira riqueza. Sabe qual é? O Evangelho. Faz muito tempo, não é ninguém daqui, vocês não conhecem. Eu cheguei na casa de um pastor, não é em Campina Grande, é em outro lugar. E ele tinha 4 filhos, ele tem 4 filhos. E ele disse: essa casou, essa não sei o quê. E esses 2 aqui, esses 2 últimos, a menina quer ser modelo. E o menino quer ser cantor sertanejo. Que estilo de vida, irmãos, é esse? Em que a prioridade do filho de um crente é ser modelo. Que valores mundanos! Como nós estamos distantes de viver isso? Eu já falei aqui, né? Eu fiquei com a cara no chão. Eu conversando com a mulher de José Bernardo. Pastor José Bernardo. E ela dizendo que a filha dela tinha terminado Relações Internacionais. Eu acho que é esse o curso. Irmãos, no mínimo 2 línguas. Tem que ser preparadíssima. E ela disse: minha filha está terminando. E eu disse a ela: que bom, ela pode até fazer um concurso para uma embaixada. Ela disse: não, Janeiro. A minha filha se formou para traduzir os livros da nossa missão. Quase que eu disse: desculpa aí. Porque os nossos filhos inteligentes têm que fazer medicina. Eu não estou dizendo que seu filho não faça medicina. Se ele tem vocação e se ele for testemunhar de Cristo lá, amém. Mas eu estou dizendo que nossos filhos, se for bonito, a gente quer que seja modelo. E se for inteligente, a gente quer que seja juiz. Não é isso? Terceira coisa, Deuteronômio 7, do 1 ao 2. Diz assim: quando o Senhor teu Deus, que é o que nós lemos, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não fará com elas aliança, nem terás piedade delas. Tem uma em Levítico 18:3, que é o mesmo assunto, até porque ele está repetindo tudo o que já foi dito. Levítico 18:3 diz assim: não fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Tem outra versão que diz assim: não se comportem como o povo de Canaã. Terceira coisa que o povo de Israel não poderia esquecer quando entrasse na terra prometida: não poderia imitar o estilo de vida de Canaã. Irmãos, todas essas nações eram politeístas, vários deuses.
Viviam uma vida depravada, uma vida dada aos prazeres, uma vida dada à idolatria. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: não se moldem à forma de viver dos cananeus. Não viva como eles vivem, pois vocês fazendo isso, vocês farão aliança com eles. Não invejem o estilo de vida do ímpio. Quando você entrar em Canaã, não olhe para eles e diga: puxa, eu quero ter essa vida, eu quero ser dessa forma. Eles não poderiam ter o estilo de vida. Eis o nosso grande desafio. Irmãos, quando nós trazemos para o nosso contexto, é com tristeza que nós vamos ver que o nosso povo, eu e você, nós temos vivido como os pagãos. Nós temos como exemplo pessoas que não são cristãs. Nós assistimos Big Brother, irmãos, e sabemos quem é Juliette. E ainda dizemos: eu sou da terra de Juliette. Com tristeza. Entra lá no Instagram dela que tu vai ver o tanto de crente que está seguindo. Não vivam como os pagãos. E dentro desse estilo, e sabe por quê? É que eles, sabe qual é a preocupação deles em não viver a vida dos pagãos? A primeira coisa que eles tinham que se preocupar, Deuteronômio 4:2, diz assim: olha só que coisa. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Ele estava dizendo: quer não imitar a vida do pagão, preserve a palavra de Deus. Hoje o pastor Rony falava aqui de uma forma sensacional do que adultera a palavra de Deus. Moisés está dizendo: para que vocês não se contaminem com os cananeus, a primeira coisa que vocês têm que fazer, irmãos, é que a palavra precisa ser pura. Você já viu um pastor da teologia liberal falando sobre o evangelho? É bonito, né? Aparentemente, bonito. Tem acréscimo. Você já viu algum pastor que é simpatizante da missão integral, falando da missão de Cristo? E os crentes postam. E os crentes dizem amém. Ele estava dizendo: a palavra precisa ser pura, ela não pode ser acrescentada, mas ela também precisa ser intacta, não pode diminuir. Nem a gente pode dizer o que Deus não disse, como também a gente não pode deixar de falar do que Deus disse, entendeu? Nós não podemos moldar a Bíblia aos nossos desejos e vontade, irmãos. E nós estamos assim, porque os coaches de púlpito, os pregadores de internet, estão dizendo que você tem que ouvir seu coração, que aquilo que te faz bem, você tem que fazer. A nossa vida precisa ser regida pela verdadeira palavra. Moisés estava dizendo: não relativizem a palavra. Se Deus está dizendo que vocês não se misturem, não se misturem. Se Deus está dizendo que os cananeus podem fazer mal a vocês, faz. Se misturar com quem não tem temor de Deus, faz mal, irmãos. É a palavra de Deus que diz. Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração.
todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Moisés estava dizendo, quando você chegar em Canaã, que você vê a terra que mana leite e mel. Irmãos, um cacho de uva. Os comentaristas vão dizer que literalmente precisava de 2 homens para levar. Não se iluda com essa beleza da vida dos pagãos. Se Deus disse que não é para se associar, não é. Guarda-te a ti mesmo. Ele estava dizendo, guarde a sua alma das tentações, das seduções do mundo. Tenha uma vida piedosa. E essa vida piedosa vai alcançar os filhos de vocês. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida foi um congresso das Déboras em Recife, há muito tempo atrás, em que a primeira plenária foi Ronaldo Lindório e a segunda plenária foi sua mãe. Meu Deus, aí você entende tudo. Quando a mulher começou a pregar, você diz, eu entendo o amor desse homem por missões. Eu entendo tudo, Senhor, eu sei que foi graça, mas eu entendo. Eu não li ainda, quem está lendo é minha filha, eu vou começar a ler. É um livro de John Piper que diz assim, lutando contra a incredulidade. Você já leu, pastor? E minha filha está encantada, que ela disse, mãinha, como ele fala da mãe dele, sabe? E ele dedica o livro à mãe dele. E ele diz assim, eu anotei para dizer a vocês. A mãe dele morreu com 56 anos, muito nova. Era Ruth Piper. E ele disse assim, que a sua memória, falando da mãe, seja honrada na santidade de seus filhos. Coisa linda. E diz que tudo que ele vai falar, ele tem ela como exemplo. Ele tem o pai como exemplo. É isso que ele está dizendo. Guarde o coração de vocês, porque os filhos dos filhos de vocês vão alcançar. Não sei se vocês já viram em algum vídeo, eu tive a oportunidade de ver o pastor Shed, quando era vivo, falando do seu pai. Que coisa linda. A gente não precisa ser um grande missionário, ser um grande pregador, para que nossos filhos falem da gente. A gente só precisa temer a Deus. A gente só precisa renunciar por amor à palavra. E é interessante que dentro desse estilo de vida, eu vou correr um pouquinho, ele vai falar de duas coisas, aliás, de uma coisa, que o povo de Deus não podia imitar. Deuteronômio 4, 15 e 19, diz assim, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes nos dias em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. O que é que Moisés está dizendo aqui? Não sejais idólatras. Eu acabei de ler um livro agora há pouco e eu comentava isso em casa. Fazia tempo, todo livro que eu leio é bom, é claro. Mas fazia tempo que eu não li um livro tão bom. De Tim Keller, Falsos Deuses. E ele vai dizer o seguinte, é o que foi pregado hoje aqui de manhã. Um coração caído, ele é idólatra. Nem venha me dizer que você não é, porque você não adora a imagem. Todos nós somos idólatras. E um coração idólatra não tem condição de remover o Deus do seu coração.
Ele pode substituir. E o convite dele é esse, é você, o Deus do seu coração, você substituir por Cristo. E ele aqui vai dar uma advertência, esse texto vai dizer aqui, sobre 2 tipos de idolatria. Primeiro, imagens, e ele vai explicar dizendo, olha, quando Deus se manifestou no monte Horebe, foi pelo fogo. Vocês ouviram a voz de Deus, vocês não viram uma imagem. Porque, irmãos, é impossível descrever Deus numa imagem. Aí Moisés vai dizer, por que é que vocês vão fazer imagem para ser Deus? Se quando vocês tiveram experiência com Deus, vocês ouviram a voz. E foi através do fogo, não foi numa imagem corpórea. Então por que vocês vão fazer isso? Aí o comentarista vai dizer, representar Deus pela imagem é a maior afronta que podemos fazer a Deus e a maior ilusão que podemos impor a nós mesmos. Então ele fala da idolatria de imagens, mas ele também vai falar de adoração ao sol, que era uma prática, algo extremamente praticado pelos pagãos. Aonde é que eu quero chegar aqui, irmãos? Quais os ídolos da nossa geração? Dinheiro? Eu acho tão interessante que eu escuto algumas pessoas dizerem assim, Joneide, eu junto dinheiro para quando eu tiver velho, eu tenho uma velhice segura. Não é assim? Você está querendo dizer, em outras palavras, que o dinheiro que você guardou vai te dar segurança. E não te dá. Às vezes você leva uma vida avarenta, que não gasta o dinheiro, pensando que não faz uma viagem com a família, não come uma pizza, não come um cachorro quente, que não vai no shopping dar uma volta com a esposa para pagar um sorvete, lá do McDonald's, que é R$2, de tão miserável e avarento que é, porque é a velhice. Eu conheço um senhor, eu tinha escola e era numa casa dele, avarento. Eu pagava a conta de água e de luz, e quando a lâmpada estava acesa, ele dizia, Neide, desliga que está claro o dia. Eu pagando. Morreu. Encontraram no colchão, é sério, irmãos, R$35 mil. Eu ia fazer tanta coisa com R$35 mil. Comia mal. Vivia mal, dormia mal, andava parecendo um mendigo. Dinheiro. Não estou dizendo que você seja irresponsável. Os deuses desse século. Dinheiro, poder, sexo, beleza perfeita, reconhecimento. A briga está aí na internet, quem tem mais curtidas. Né? Isso é um ídolo, irmãos, isso se torna um ídolo do nosso coração. Interessante que eu conversava com a esposa de um pastor, esse ano não, o ano passado, que na Consciência Cristã, e eu perguntava a ela, você não tem, assim que rede social? Ela disse, não, Janeide, eu não tenho. Porque eu percebi, eu achei legal a sinceridade dela, porque eu percebi que eu estava postando foto para as pessoas verem. E eu quero trabalhar isso no meu coração. Eu não tenho. Porque quando você posta você entrando dentro de um avião, você quer que as pessoas vejam. É tanto que de 5 segundos você vai lá ver quem viu. Né? Abrindo um parênteses, o nosso próximo estudo, dia 30, a última sexta-feira, é a mulher cristã e as redes sociais, tá? Venha. Não deixe de vir, não. Quais os deuses desse século? Sabe qual é a pior coisa dos ídolos, irmãos? É que eles falam para nós que nós podemos confiar neles completamente. Eles se tornam nossa segurança. E Deus nos ensina, às vezes da pior forma possível, que nós só precisamos ter confiança nele. Quarta e última coisa, eu estou dentro do horário, me entregaram tarde, então eu não tenho nada a ver. Quarta coisa, Deuteronômio 4, 29 e 31, a última coisa. Não chega não.
Diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deuteronômio 8, 2-5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A última coisa, teria muito mais assunto aqui, mas a última coisa que Israel não podia esquecer em Canaã, da misericórdia e da provisão de Deus. Esse primeiro texto que nós lemos, do capítulo 4, do 29 ao 31, ele vai dizer: de lá, quando estiveres em angústias, de lá aonde? Deus estava dizendo: vocês vão entrar em Canaã, vocês vão ser idólatras, vocês vão servir aos deuses de Canaã, mas quando vocês se decepcionarem com os deuses de Canaã, quando vocês se decepcionarem com a idolatria de vocês, de lá vocês podem clamar a mim, que eu vos ouvirei. Irmãos, a gente aprende aqui muita coisa. Primeiro, aonde quer que nós estejamos, nós podemos procurar o Senhor. Ele estava dizendo: na idolatria, eu sou um Deus que escolhi vocês. Cristo hoje é a ponte a Deus. Não importa, é isso que ele está dizendo, nós somos escolhidos, mas o caminho para fazer esse caminho de volta é arrependimento, é voltar o coração a mim. Voltem o coração a mim, derrube os altares, desfaça as alianças, que eu sou misericordioso. Ele está dizendo: os deuses de Canaã vão decepcionar vocês, os deuses desse século nos decepcionam. Tem uma hora que a gente vai perceber que dinheiro é bom, mas não adianta, porque não é ele que nos salva, não é ele que nos livra. Tem hora que a gente vai ter a ilusão que ser uma pessoa reconhecida, que ter poder é bom, nos traz uma certa satisfação ao nosso ego, ao nosso coração caído. Mas quando a gente está na tristeza, quando a gente está na angústia, a gente sabe que só quem consola o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo: voltem-se a mim. Aí ele vai dizer: não esqueçam. Ele vai dizer que não esqueça o quê? Do deserto. As aflições vêm, irmãos, para a gente buscar mais o Senhor. Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que foi na Record, dizendo que é comprovado isso, que depois de cada pandemia, que já houve várias, o que é que aconteceu com a sociedade? Um espírito mais libertino. Olha um coração caído, o que é que faz? Por quê? Porque depois de uma pandemia, as pessoas vão fazer o seguinte: eu vou viver a vida, porque a vida é breve. A gente não leva nada desse mundo mesmo, então eu vou cair na gandaia. Isso foi dados estatísticos. Nós não somos assim. Depois dessa pandemia, queira nós que depois dessa pandemia, a gente possa dizer assim: Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Escapamos dessa, estamos aqui contando a história, porque o Senhor é bom, porque o Senhor ainda tem propósito conosco aqui, e o Senhor sabe todas as coisas.
E por causa disso eu vou levar uma vida mais de temor, uma vida mais de dedicação à tua palavra, uma vida mais, Senhor, de abnegação às coisas do mundo, porque eu sei que o que importa é ser tua filha. Não esqueça dos desertos. E ele vai dizer aqui do capítulo 8, do 2 ao 5, que o deserto, irmãos, foi a escola. Não esqueça disso. E ele vai dizer, nesses 40 anos, vocês precisam lembrar que as provações que eu dei a vocês, primeiro, foi para tirar o seu orgulho. Israel passou 40 anos comendo a mesma coisa, do mesmo maná, e tinha mais, não podia guardar não. Alguns guardaram e deu bicho. Porque se em uma casa tivesse 5 pessoas, tinha que ser uma porção para dar para 5 pessoas. Se uma casa tivesse 2 pessoas, tinha que ser uma porção para 2 pessoas. Não pegasse a mais, a não ser na sexta para o sábado. Não podia pegar mais, porque dava bicho. Deus estava dizendo, você vai viver com o meu pouquinho, dia após dia. Nunca vai faltar, porque eu sou fiel. Porque Israel precisa aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. E às vezes Deus não mantém na rédea, né? Tem mês que a gente diz, eu consegui pagar essas contas. Aí a gente já é tão ser humano incrédulo. E o próximo, se a gente acabou de pagar agora, porque a gente está preocupado com o outro mês ainda. O outro mês ainda é outro mês. E não falha, irmãos. Meu Deus, eu fico olhando a Vinac, eu digo, Senhor, como tu é lindo na tua obra. Meu Deus do céu. Tira água de pedra. Mas tem, irmãos, ali, ó. Deus não tem falhado. Agora Deus não dá em abundância. Ele vai dizer em outro texto, para você não dizer no seu coração, foi por causa da minha justiça. Não esqueça, a provisão vem, Deus não falha. Agora é do jeito que Ele quer e da forma dele. E Ele vai dizer. Outra coisa sensacional, que eu nunca tinha atenado para isso. Ele vai dizer, 40 anos a roupa de vocês nunca ficou velha. O comentarista vai dizer que é essa ideia mesmo. É como se, vamos dizer, uma criança de 5 anos fosse crescendo e a mesma roupa dela de 5 anos fosse a mesma roupa daqui a 20 anos. Irmãos, tem condição isso? A gente já fica mais um pouquinho que pega um pezinho a mais, né? Nessa pandemia, a roupa já fica tudo apertada. Aí ele está dizendo, durante os 40 anos, as roupas e as sandálias ficaram iguais, do mesmo jeito. Aí ele traz um insight assim maravilhoso. Ele vai dizer, sabe o que é isso? O povo não se preocupava com moda, nem com cor de roupa. Ele aí falou das mulheres. Imagina a gente vir todos os cultos com a mesma roupa. Quem quer vir? Se você é uma boa mulher feminina, jamais. Aí ele vai dizer assim, sabe por quê? Deus queria dizer que a alegria do homem não consiste em estar vestido em púrpura ou linho, mas em ser aceito em conserto e comunhão com Deus. Deus queria trabalhar mesmo o orgulho. Nossos desertos, aí ele vai terminar, é porque nós somos filhos, irmãos. Deus não quer que nos percamos em nós mesmos. Feliz quem tem a oportunidade de reconhecer seus erros. E eu agora estou fechando de verdade. Finalizando, me perdoem porque eu passei da hora. Deuteronômio 4:39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Não há Deus como o nosso Deus. Um Deus que castiga por amor, um Deus que nos escolheu sem merecimento, um Deus que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós não entraremos mais na Canaã terrestre. Nós vamos entrar na Canaã celestial.
E lá, irmãos, nós não seremos idólatras, nós não seremos ingratos, nós não seremos amantes desse século, porque lá nós estaremos em um corpo glorificado, livre de todo o pecado. Que Deus nos ajude a obedecermos a Ele, tão somente a Ele. Amém?